Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou Leonardo Giardini, engenheiro mecânico formado pela FEI e atualmente estudante de Física na Universidade de São Paulo. No vídeo de hoje vamos falar sobre movimento harmônico simples, ou abreviando, MHS, como ele é bem conhecido. Já tem aqui um vídeo no canal, um vídeo introdutório sobre movimentos oscilatórios. Tá? E lá, a gente cita que um dos movimentos oscilatórios mais importantes, é o MHS. Então, este vídeo ele vai ser o primeiro vídeo em uma sequência aí que a gente vai abordar este tipo de movimento. Tá? Bom, o movimento harmônico simples, ele pode ser encontrado de várias formas na natureza. Tá? Algumas vezes a gente acaba adotando uma aproximação de alguns fenômenos como sendo um MHS, mas a gente tem aqui o sistema massa-mola que em condições idealizadas acaba sendo um MHS aí, perfeito, tá? Vamos dizer assim. Então, imaginem a seguinte situação, tá? Que eu tenha aqui um objeto com massa m. Este objeto, ele tem, a gente vai chamar ele de oscilador harmônico, tá? Ele está preso a uma mola, e essa mola, ela está presa aqui em uma parede, por exemplo, Essa superfície horizontal aqui, ela é uma superfície totalmente sem atrito, e o movimento, aqui ele está parado, tá? Essa mola aqui, ela não está nem distendida e nem comprimida, tá? Ela está na sua posição natural. Então, por exemplo, que eu tenho uma mola, essa mola ela não está nem distendida e nem comprimida, Ela está em sua posição natural aqui. Beleza. E aí, se eu deixar essa massa aqui do jeito que está, nessa posição aqui, com a mola sem estar distendida e presa nessa massinha, se eu deixar esse sistema aqui, ele vai ficar aqui para sempre. Tá? Eu vou adotar um eixo X partindo aqui dessa posição de equilíbrio. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa minha massinha aqui, vou aplicar uma força aqui, ó, de forma a trazer essa massa para cá, até a posição A na minha escala aqui do eixo X. Então venho aqui com uma certa força, coloco aqui em A, fico segurando e deixo aqui nessa posição, Fico aqui segurando com uma força aqui. E essa força, que eu tenho que segurar esse meu corpo para ele ficar aqui nessa posição a mola tem uma constante K, uma constante aqui de rigidez da mola, uma constante elástica. E na hora que eu aplico essa força e deixo até aqui, na posição que eu chamei de a força que eu tenho que aplicar aqui para manter esse corpo parado aqui, tem que equilibrar com a força que a mola faz puxando essa minha massa aqui de volta, Até porque eu peguei, ela estava aqui, eu distendi essa mola, então ela está fazendo força puxando no sentido contrário. Enquanto isso eu mantenho uma força aqui segurando essa massa. E essa força, a força que a mola faz no meu bloquinho aqui, ela é dada pela lei de Hooke. E o que a lei de Hooke vai afirmar? Que a força que a mola faz neste meu objeto, vou colocar assim por enquanto, depois eu vou colocar com mais detalhes, tá? Aqui, estou colocando a força, só a intensidade dela em módulo, tá? Ela vai ser igual a constante K, que é a constante de rigidez da mola, vezes o deslocamento X, tá? Seria, colocando X aqui na posição de equilíbrio, o tanto que eu deslocar para cá, Então aqui no caso, eu vou ter K vezes esse tamanho aqui, de 0 até A, Então o meu X aqui seria A, tá? Nessa situação aqui.
Então, essa é a lei de Hooke. Ela vai falar que a força, que é o que uma mola aplica aqui sobre esse meu objeto, ela é dada por uma constante vezes o tanto que ele foi deslocado. Ou seja, essa força ela é diretamente proporcional ao deslocamento da minha mola. Tá? Então, o que acontece? Né? Então, eu estou segurando aqui, aí, de repente, eu vou lá e solto essa força daqui. O que vai acontecer? Como eu tenho... Quando eu tinha a força aplicando aqui para segurar esse objeto nessa posição, agora eu retiro ela, existe uma força no sentido contrário, que é a força da mola, agindo aqui na minha massinha. Tá? E esse meu objeto ele vai começar a ser acelerado no sentido oposto do eixo X. Tá? Então ele começa a ser acelerado para lá e aqui a gente tem a sequência, né? Ó, é acelerado para lá, então aqui agora ele está aqui nessa posição intermediária, depois ele passa aqui pelo zero, só que na hora que ele passa aqui pelo zero, que ele antes ele ocupava já essa posição, só que agora ele chega aqui com velocidade, né? Porque na hora que eu soltei aqui, ó, ela começa a ir para lá, ela passa aqui pelo zero com velocidade. Então ela não vai ficar mais na situação de quando ela estava aqui parada inicialmente. Tá? Como ele tem velocidade, eu transformei toda a energia potencial da minha mola, eu transformei em energia cinética. Agora esse objeto vai passar para cá, porque ele tem velocidade, né? E a mola agora ela vai começar a ser comprimida. Né? Então ele vai começar a comprimir a mola, comprimir a mola, comprimir a mola. E essa força da mola vai aumentando, porque como força igual a Kx, quanto mais eu comprimo a mola, mais a força aumenta a sua intensidade. Né? Então, eu estou aumentando a força, chega um momento aqui que a força é máxima e a velocidade aqui é zero. Ele chega uma hora que ele vai parar. Tá? Ele está sofrendo uma desaceleração. Essa desaceleração não é constante porque a força está aumentando cada vez que eu comprimo a mola. Então, né, força é igual a massa vezes a aceleração. Só que como a força depende de x, né, quanto eu vou aumentando essa força, então a aceleração também vai aumentando. Né? Então aqui no caso a desaceleração vai aumentando. Tá? Então esse é um movimento cuja aceleração não é constante em momento nenhum. Tá? E ele para aqui e aí a mola vai estar totalmente aqui comprimida e fazendo força para jogar esse corpo de volta para lá. Então ela vai lá, joga o corpo para lá, de novo ele passa aqui pelo zero, só que agora com velocidade naquele sentido, e depois, né, passa aqui na posição intermediária até chegar aqui na posição A novamente, né, que aqui eu acabei não desenhando por falta de espaço, mas ele vai chegar aqui nessa posição novamente. Então, como não há atrito, não há forças dissipativas aqui nesse movimento, o meu movimento ele vai ficar para sempre fazendo esse, né, saiu aqui do A, vem para cá, vai para lá, vem para cá, vai para lá, e para sempre ele vai ficar oscilando, tá? A não ser que eu vou lá e interrompa esse movimento, mas em teoria, né, ele vai ficar para sempre oscilando. Aqui outros pontos que a gente tem que falar é o seguinte: como esse movimento ele vai ficar oscilando para sempre, né, a gente tem um movimento oscilatório, né, cujo período ele é dado, né, toda vez que eu tiver uma repetição do movimento. Então, por exemplo, ele está aqui em A, né, ele passa aqui pelo zero, vai para o menos A, volta aqui para o zero, depois chega em A de novo. Então, né, nessa sequência aqui que eu desenhei, ele está aqui em A, vem para cá, passa aqui pelo zero, passa aqui, vem para o menos A, depois passa aqui de novo, vem para o zero, chega aqui nessa intermediária e faltou desenhar aqui o último, né, que seria a repetição desse aqui. Então, todo esse movimento a gente vai considerar como um período. Tá? Então, período é o quê? É o movimento, é o tempo, né, decorrido de uma oscilação completa, né, de um ciclo completo. Então, o período ele não é de A até menos A, ele é de A até A de novo.
que às vezes confunde, né, no período é que se eu começo no zero, né? Se eu começo no zero, vamos supor que ele está indo para cá e depois volta para cá, né? Então, por exemplo, estava aqui, veio para cá, veio para cá, vem para cá, vem para cá. Isso não é um período, porque aqui ele estava começando com velocidade para a esquerda, né? Quando ele chega aqui no zero de novo, né? Nesse movimento aqui, ó, quando ele chega ele está com velocidade para a direita. Então, o período vai ser caracterizado pela repetição. Então, eu preciso esperar, né? Então, ele vai chegar aqui, aí vem para cá e volta para cá. Então, na hora que ele tiver com velocidade novamente para a esquerda, aí sim eu contabilizo um período. Tá? Então, período a gente vai sempre representar como T, né? Isso aqui é período. E ele é o tempo decorrido de uma oscilação completa. Tá? Outro ponto importante, né? A amplitude. Esse A, eu chamei aqui de A porque é a amplitude do meu movimento. Quando eu trago esse bloquinho aqui para o meu ponto A, depois ao soltar, ele vai passar aqui pelo zero e vai chegar aqui em menos A, depois volta para o zero e vai passar para A de novo. E ele não vai diminuir a sua amplitude, ele sempre vai de A a menos A, tá? E de menos A até A. Então, a amplitude é esse meu comprimento A aqui, tá? Da posição de equilíbrio até o máximo deslocamento, tanto para a parte positiva ou para a parte negativa, tá? Essa distância aqui ela é dada pela amplitude. De menos A até A gente tem 2 vezes a amplitude, tá bom? Então, a amplitude ela pode ser entendida, né, como o máximo deslocamento do oscilador harmônico. Lembrando que o oscilador harmônico é a nossa massinha aqui. Agora, pessoal, reparem o seguinte, né? Eu coloquei aqui as forças, tá? A gente sempre vai ter força em X, e aqui eu só coloquei, não coloquei vetorialmente, né? Falando, porque, por exemplo, essa força que está para a esquerda, eu chamei de Fx. Bom, e essa força que está para a direita, eu chamei de Fx também, né? O certo seria colocar um menos aqui, né? Ou aqui, como símbolo, né? Mas, porque uma oposta da outra, tá? Mas aqui eu só estou colocando as intensidades delas, tá? De novo, né? Então eu trouxe meu bloquinho aqui para o ponto A, eu vou ter uma força puxando esse meu bloquinho para lá, porque a mola sempre tende a voltar para a minha origem, né? A ideia do movimento harmônico simples é essa. Eu vou ter uma força agindo sempre no sentido de levar esse meu oscilador harmônico para a posição de equilíbrio. Se ela vai conseguir ou não, é outra história, né? Então, porque na hora que chega na posição de equilíbrio, como ele vai adquirir velocidade, ele passa da posição de equilíbrio. Então, a ideia é que essa força ela tende a puxar para a posição de equilíbrio. Quando chega na posição de equilíbrio, esse meu oscilador passa, e aí de novo a mola vai agir no sentido de voltar ele para a posição de equilíbrio. Tá? E esse é um movimento harmônico simples. Tá? Beleza. Então, eu vou ter uma força Fx aqui. Na metade do caminho, lembrando que a lei de Hooke, como a gente já tinha escrito, eu apaguei aqui, mas é porque eu vou colocar com alguns detalhes. Ela depende de x, né? Então, se eu estou na metade aqui da posição entre 0 e a força Fx aqui em A eu chamei de Fx, então aqui é Fx sobre 2, porque está na metade do caminho. Quando chegar em 0, essa força Fx ela é 0, e quando chega aqui, ele passa da posição de equilíbrio, a força ela se inverte, porque agora a mola ela está sendo comprimida e tentando jogar esse meu oscilador para o outro lado, tá? Sempre no sentido da posição de equilíbrio. Então, aqui na metade Fx sobre 2, quando chega aqui em menos A é a força máxima, que é Fx, né? Depois volta de novo Fx sobre 2, tá? E aqui no zero é 0 de novo, chegando aqui Fx sobre 2, só que para o outro lado, né? E aí vai voltar para o A, que é essa situação aqui. Agora, o mais importante, né? O que a gente vai reparar? Quando aqui a gente está na posição do zero aqui para a direita, a gente está na posição positiva do eixo x. Tá?
Se está na posição do eixo positiva do eixo x, a força está apontando para o lado negativo, né, do eixo x. Ela está apontando para a esquerda. O x cresce para a direita e a força aponta para a esquerda. Aqui é a mesma coisa, né? Essa massinha ainda, por mais que ela esteja se deslocando no sentido para a esquerda, mas ainda ela está na posição positiva do eixo x. Só que a força está apontando no sentido negativo. Tá? Aqui quando está em zero, a força é zero, beleza? Agora aqui, ó, agora eu entrei na parte negativa do eixo x, né? Para trás do zero. Só que a força agora aponta para o lado positivo. Chegou aqui também em menos a força também está apontando para o lado positivo. Qual que é a conclusão que a gente chega disso, tá? Na hora de a gente escrever agora a lei de Hooke, eu vou escrever assim, ó. Eu vou falar que o meu fx, ele é dependente de x, então eu vou escrever assim, ó, um f de x como uma função de x, tá? Poderia escrever como uma função do tempo, né? Um fx de t, por exemplo. Um fx de t. Fica até estranho, né? Parece redundante escrever fx de x, mas é porque essa força Fx depende da posição x, tá? Essa força depende de x. Eu poderia ter uma força, por exemplo, se o meu bloquinho se deslocasse assim, ó, eu poderia ter uma Fy em função de x, tá? Porque a cada posição de x, né, na minha componente x, eu poderia ter uma outra força em y, um exemplo, tá? Mas aqui a gente está escrevendo dessa forma como essa força, que é uma força horizontal, ou seja, um Fx, dependendo do x, né? Ele depende da posição x. Como poderia depender de t. Realmente, essa força depende de t também. Só que se eu escrever em função de t, vai ficar uma equação bem complicada, né? Porque o tempo aqui está correndo, né? Então, poderia escrever essa força, ela está variando conforme o tempo também varia, né? Poderia escrever f de x de t, mas como a gente conhece, né, a lei de Hooke, fica mais fácil escrever em função de x. Então, fx de x vai ser igual. Agora, entra um detalhe, né? Porque ela é dada por k vezes x, como a gente já tinha visto. Um k minúsculo, que é a constante da mola, vezes a posição. Só que como ela sempre aponta no sentido contrário do x, né? Então, se o meu x aqui é negativo, a força ela é positiva. E se o meu x é positivo, ela aponta no sentido negativo, eu vou ter que colocar um sinal aqui, ó. Tá? Então vamos supor f de x em menos a. Né? Isso aqui vai ficar menos o k vezes menos a. Então f de x de menos a vai ficar menos com menos mais k vezes a. Ou seja, né, quando eu estou aqui na parte negativa, ou seja, no meu menos a força ela é positiva, ou seja, a força aponta para o lado positivo do eixo x. Vou fazer aqui a mesma coisa, né? Quando o x for a, então f de x de a vai ser igual a menos k vezes o a. Ou seja, quando a força, quando o meu bloquinho estiver aqui, na posição a força ela é dada por menos K, ou seja, a força é negativa e por isso que ela está apontando no sentido negativo do eixo X. Beleza? E isso vai caracterizar o movimento harmônico simples. Ele sempre tende a força sempre está apontando para a posição de equilíbrio. Quando ele está aqui, a força aponta para o zero. Quando está aqui, a força aponta para o zero. Quando está no zero, ela não faz nada. Só que quando ela está aqui para trás do zero, ela aponta para o zero. Quando ela está aqui também no menos, ela aponta para o zero. Tá? E quando está em zero, né, ela não faz nada. Então, o que caracteriza um movimento harmônico simples é a ideia do que a gente vai chamar de força restauradora. Ou seja, a força restauradora é uma força que está em todo momento tentando levar esse meu oscilador harmônico para a posição de equilíbrio. E agora podemos dar a definição do movimento harmônico simples, ou seja, então a gente tem a lei de Hooke, a gente já viu, né, que ela é uma força restauradora,
ou seja, ela sempre aponta para a posição de equilíbrio, como aqui em todas as imagens, né, dá para a gente verificar. E qual que é a definição de movimento harmônico simples? Toda vez, né, que a força restauradora ela é diretamente proporcional ao deslocamento, que é o caso, né, Fx de x é uma força restauradora pela lei de Hooke, que ela é proporcional, né, essa força, ela é proporcional ao deslocamento x, né, e é o deslocamento e o x é o deslocamento, né, em relação à posição de equilíbrio. A oscilação é chamada de movimento harmônico simples, tá? Então, essa é a definição do nosso MHS. E agora, a gente pode desenhar o gráfico de f de x em função de x, que é a nossa lei de Hooke. Como ela é dada por menos kx, então o nosso gráfico ela é diretamente proporcional ao x, né? Lembrando que uma equação de reta ela é dessa forma aqui, né? Ó, f de x é igual a ax mais b, tá? O nosso b aqui é zero, né? Porque a gente não tem uma soma aqui, né? No b, nessa função. O que a gente tem é a vezes x. Só que o nosso a é o menos o k, tá? Ou seja, se a gente tem f de x igual a menos kx, essa função é uma reta, só que é uma reta decrescente, com coeficiente angular negativo. Tá? A força máxima ela vai ocorrer, né? Estou pegando aqui a parte positiva, ela vai ocorrer em menos A, né? Deixa eu ver se eu acho aqui o menos A. Aqui, né? Então, porque ela é positiva, né? Em menos A. Então, em menos A é a máxima compressão aqui da mola. Então, essa vai ser a força máxima. Vou colocar aqui igual a força máxima. Né? E quando chega em A, aqui, a gente tem menos a força máxima, porque ela está apontando para o outro lado, né? Então, vou até colocar aqui também a força máxima. Só que ela é negativa por estar apontando no sentido contrário ao eixo X. E vai estar em A. Né? Então, nosso oscilador harmônico, né? Se a gente, no nosso gráfico aqui de força por deslocamento, ele saiu aqui de A, né? Então, a força ela vem sendo negativa, 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 né? Ou seja, ó, ela está negativa, negativa, até passar pelo zero. Né? Então, ela vem aqui, ó, nesse sentido aqui. Ela vem nesse sentido, quando sai de A, passa pelo zero, depois fica positiva, né? Ó, ela fica positiva e ela vai aumentando, né? Ó, porque era fx sobre 2, depois vai até fx máximo, que é quando chega aqui, ó, nesse ponto, em menos A. Depois, ó, ela vem e começa a retornar, né? A retornar, vai ficando menorzinha até passar de novo pelo zero aqui. E aí depois ela fica negativa apontando de novo, né? Quando ela entra na parte positiva do eixo X, ela fica negativa e apontando, né, para a esquerda, ou seja, negativo. O nosso θ, né, como o A é o nosso coeficiente angular, né, e o coeficiente angular aqui, ó, a tangente de θ, quando, na verdade, aqui é o coeficiente angular, ele é esse outro ângulo aqui, né, ó. Ele é esse ângulo aqui, que seria o nosso, a tangente do nosso, vou chamar aqui de alfa, tá? Tangente de alfa seria numericamente igual ao nosso Azinho, tá? Mas como eles são ângulos suplementares, né, θ e alfa, e eu posso pegar e falar que a tangente de θ, vou escrever aqui, ó, a tangente de θ, ela é numericamente igual ao nosso K, tá? O nosso sem o sinal, né? Por ser ângulos suplementares ali. Então, eu posso
achar essa relação. Posso medir θ por aqui ou θ por aqui também, né? São opostos pelo vértice aqui. Então é só pensar, né? O θ que está mais fácil de enxergar, né? A tangente do θ é a força, né? Da força máxima aqui no caso, dividido aqui pelo deslocamento x, né? Se eu pegar a força e dividir aqui por x, eu tenho o meu k. Né? E aqui no caso, né, o x vai dar negativo, né, o menos a, com a força positiva, esse sinal do menos vai embora, né, e eu tenho um valor apenas aqui do k sem o sinal. Então, a tangente do ângulo θ é o meu k. Agora que a gente já viu as forças, né, como a força age ali no oscilador harmônico, neste movimento, vamos entender um pouquinho mais profundamente, né, a dinâmica do MHS. Aqui eu desenhei o nosso experimento aqui, né, na lousa, que eu tenho aqui a massa M, a mola K, e aqui ele está numa posição entre a amplitude, né, e a posição de equilíbrio. Tá? O que acontece? Né? Aqui eu posso, se essa massa está aqui, você vai falar assim, então ela está indo para a esquerda, né? Não necessariamente, tá? Ela pode estar indo para a esquerda, se ela já acabou de passar por A, ela veio até aqui, agora está voltando, ou ela pode ter passado aqui do ponto de equilíbrio e ainda estar indo até o ponto A, né? Em ambas as situações, a força que a mola faz nesse bloquinho aqui, como se pensar a massa vindo para cá, né? A mola está tentando trazer ela de volta, tá? Agora, se ela passou aqui pelo O e está vindo para cá, ou seja, a velocidade dela é positiva, né? A força também está, naquele sentido, tentando retardar o movimento, porque ela quer sempre, a força restauradora sempre aponta para o ponto de equilíbrio, né? Então, se minha massinha M está vindo para cá, ela está sendo desacelerada, né? Tanto que quando chegar aqui na amplitude, ela vai parar, né? E se ela estava aqui, ela passou pela amplitude e está voltando, ela está sendo acelerada na direção, ali no sentido da posição de equilíbrio, tá? Então aqui a gente tem um diagrama de corpo livre, né? A gente tem aqui o peso agindo para baixo na massinha e a gente tem a normal agindo para cima nessa nossa massa M, né? A reação do peso está lá na Terra, né? E a reação da normal é outra normal, né? A massa empurra o chão para baixo, o chão empurra a massa para cima. Tá? Então eu tenho somatório das forças em Y é igual a massa vezes a aceleração em y. Só que em y esse corpo não é acelerado, né? Ele está sempre parado em y, porque o movimento dele é só na horizontal. Então o somatório das forças é igual a zero. Né? Isso implica dizer que, né, a minha normal é igual ao peso, tá? Em módulo. Né? Então a gente tem que a normal é igual ao peso. A gente não vai trabalhar com esses dois nem com peso nem com a normal, né? Só para a gente deixar aqui escrito. Bom, e a somatória das forças em x, o que a gente tem? Somatória das forças em x, né? A gente vai ter que a massa m vezes a aceleração em x, certo? Então, qual é a única força que age aqui no meu sistema em x, né? É a força da mola. Então, vou colocar aqui, né? Ó, força da mola é igual a massa vezes a aceleração em x. Tá? E essa força da mola, como a gente já tinha visto, ela é dada pela lei de Hooke, né? Isso aqui é igual, né? Se eu tirar o vetor aqui, né? Eu nem vou colocar aqui assim, a força da mola é igual a menos kx, tá? Porque, né, a gente já fez essa discussão. Então, aqui ó, menos k vezes x, né, é igual a massa vezes a aceleração em x.
a aceleração em x. Tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou escrever a aceleração. Então, quem que é a aceleração x? Eu vou passar o m aqui dividindo. A aceleração em x, ela vai ser igual a menos k dividido por m vezes x. Certo? Então, essa é a nossa equação da aceleração. Só que agora, o que acontece? A aceleração em x, eu posso escrever como a segunda derivada da posição x em relação ao tempo. Né? Então, eu posso, a velocidade, se eu fizer isso aqui, ó, eu tenho um x de t, que descreve a minha posição aqui ao longo do tempo. Se eu fizer a derivada desse meu x de t dt, ou seja, a variação, a taxa de variação da posição em relação ao tempo, eu tenho a velocidade em x, e se eu derivar isso aqui de novo, fizer a derivada, vamos colocar assim, ó, a derivada da derivada de x de t dt, e eu colocar a derivada da derivada, isso aqui é a mesma coisa que d2 é x, de t, dividido por dt2. Isso aqui é a minha aceleração em x. Tá? Isso aqui é a minha aceleração em x. Só que eu posso escrever isso aqui, ó, como sendo o dx dt, essa aqui é uma notação do Leibniz. Tá? Existe uma notação newtoniana que ela é escrita como x ponto. Tá? Então, nessa disciplina de oscilações, é muito comum a gente utilizar a derivada em relação ao tempo como um x ponto. Tá? E aqui a derivada segunda, a gente vai escrever como x dois pontos. Porque o movimento é em x. Se fosse em y, seria y dois pontos e y um ponto. Então, aqui no lugar da aceleração, o que eu vou escrever? Que x dois pontos, que é a minha aceleração, é igual a menos k sobre m vezes o meu x. Tá? Eu vou passar esse menos k sobre m vezes x para o outro lado. Tá? Então vai ficar x dois pontos mais k sobre m vezes x igual a zero. Isso aqui, ó, eu tenho uma equação, a gente chama isso aqui de uma equação diferencial. Por quê? O x dois pontos, ele é a segunda derivada da posição, e aqui eu tenho a posição e eu tenho uma equação diferencial, ou seja, uma equação que eu estou trabalhando com as derivadas aqui da minha incógnita, E a minha incógnita é uma função, ela é um x de t, certo? Eu escrevi isso aqui, ó, x dois pontos de t, mais k sobre m vezes um x de t igual a zero. Tá? Essa que é a minha equação diferencial. Isso é uma função, ou seja, é a posição em função do meu tempo, porque a aceleração é a segunda derivada em relação ao tempo da posição. Então, isso aqui, e a de cima está correta também, mas eu deixei um pouquinho mais certo, em relação ao tempo, porque isso aqui o x aqui é uma função do tempo. E isso aqui é uma equação diferencial ordinária. Ou seja, isso aqui é uma EDO. Agora, o meu interesse é eu encontrar a minha função x de t. Então, eu quero x de t. Quem que é o meu x de t? Porque se eu descobrir quem que é o meu x de t, eu consigo determinar em qualquer instante qual que é a posição que o meu bloquinho M aqui vai estar.
Se eu falo assim, ó, eu soltei o cronômetro, né, por exemplo, em qualquer posição aqui do início, né, aí eu consigo encontrar uma função que ela é dada pela posição em relação ao tempo, e qualquer tempo eu consigo determinar, né, em qualquer instante de tempo, ali eu consigo determinar qual que é a posição da minha massinha M ali no meu movimento harmônico simples. Então, isso aqui que é o que a gente quer encontrar. E para encontrar isso aqui, a gente tem que resolver essa EDO. Como que eu resolvo essa equação diferencial? Já vou adiantar que existem duas formas, tá? A ideia é a seguinte, né? Eu tenho uma função que vezes uma constante k dividido por m, somada à segunda derivada dessa função, resulta em zero. Tá? Então, essa que é a ideia. Então, que função que é essa? Essa que é a pergunta. Tá? O que a gente vai fazer? Tem uma solução mais matemática, vamos dizer assim, não sei se é um nome mais correto, mas existe uma solução mais matemática, e para resolver essa EDO exclusivamente, e existe uma analogia que a gente pode fazer do movimento harmônico simples com um movimento circular uniforme, que a gente consegue fazer essa analogia e consegue resolver essa equação, achar a função x de t. Tá? Então, a partir de agora, eu vou fazer a solução pelo movimento circular uniforme, porque alguns parâmetros que ali aparecerão, né, no movimento circular uniforme, eles darão nomes, né, os símbolos. Eu vou dar um exemplo, né, o ômega, que vai aparecer, ele é a velocidade angular, né, ele vai aparecer como parte da solução de x de t. Tá? E se eu coloco só a expressão matemática, fazendo a solução matematicamente, vai aparecer esse ômega, que é a velocidade que a gente considera que é a velocidade angular ali no meu movimento circular uniforme, mas fica meio sem sentido, né, se a gente dá só a resolução matemática. Esse ômega ele aparece exatamente por causa do movimento, da comparação com o movimento circular uniforme. Tá? Então, eu vou fazer primeiro pelo movimento circular uniforme, e depois, em algum exercício, eu vou falar da outra solução e ver como que a gente resolve através da outra solução. Já adiantando que no movimento circular uniforme tem um problema, que a gente vai ter uma fase, que é ângulo de fase, tá? Que é um ângulo onde começa o movimento circular uniforme. Tá? A solução mais matemática, a gente não precisa trabalhar com esse ângulo de fase. E só que nessa comparação com o movimento circular uniforme, a gente obrigatoriamente tem que trabalhar com o ângulo de fase, tá bom? Mas eu acredito que seja mais intuitivo e até um pouco mais fácil, pelo menos para ver de onde que surgiu certas simbologias. Então, para fazer a solução, né, baseado na analogia com o movimento circular uniforme, vamos aqui, né, imaginar a seguinte situação. Eu tenho aqui a minha horizontal, né, que seria o meu eixo X, e que aqui, ó, eu tenho um movimento circular uniforme, né? Tem um movimento circular uniforme. Tá. Esse movimento circular uniforme, se eu pensar aqui, ó, vamos partir daqui, tá? Então, né, a gente pode até colocar aqui, ó, o compasso aqui, ó. Imagine que esse aqui é minha amplitude, tá? Aqui no meu eixo X. Toda vez que eu for andando aqui, ó, nessa minha circunferência, a projeção, se eu pegar uma luz aqui em cima, jogar uma luz aqui em cima dessa minha caneta aqui, ó, eu vou ter uma projeção na horizontal. Então, por exemplo, na hora que essa caneta está aqui, ó, né, eu pego esse ponto aqui, ó, e projeto ele aqui na minha horizontal. Na hora que eu estou aqui, ó, eu pego esse ponto aqui e projeto ele na horizontal. Tem ele aqui. E assim vou fazendo para cada ponto. Aqui, né? Vamos supor, tem um ponto aqui, projeto ele aqui na minha horizontal. Ou seja,
esse movimento aqui circular, né, se eu pegar a projeção horizontal de cada ponto aqui dessa minha trajetória, o que eu vou obter é como se eu jogar uma luz aqui em cima, né, ó, se eu jogar os raios de luz aqui em cima, né, nesse sentido aqui, esse ponto aqui, ó, ele vai ter uma sombra aqui, né, uma projeção aqui no meu eixo X, tá? O movimento da sombra, conforme eu vou desenhando aqui a minha trajetória, o movimento da sombra, né, que está vindo para cá, ó, ele começa aqui em A, né, e o movimento da sombra, ó, passou por aqui, agora passa por aqui, passa por aqui, passa por aqui. Se eu fizer o movimento dessa sombra aqui, ó, ao longo, ao longo do meu movimento, ó, toda vez, né, então, da mesma forma, né, se eu pegar um ponto aqui, ó, vai projetar aqui, né, e se eu fizer, então, olha o que acontece, ó, sombra, ela tá aqui, ó, né, aqui no começo, então ela vai fazendo isso aqui, ó, vai fazendo isso aqui, vem para cá, para aqui, no ponto de amplitude mínima, né, da menos amplitude, né, e depois vai retornando aqui, ó, sombra, né, tanto que aqui na parte de baixo, eu também projeto, né, projeto aqui também no meu eixo X. Lógico, eu tinha colocado a luz aqui, né, agora eu tenho que jogar a luz aqui de baixo para cima. Mas passou por aqui, ó, aí ele vem projetando, projetando, isso aqui vai andando nesse sentido. E toda vez que eu tenho meu movimento aqui, ó, circular uniforme, ele vem e volta. Esse movimento aqui da sombra é exatamente um movimento harmônico simples. Então, eu consigo estabelecer uma relação, vamos dizer assim, né? E a gente já pode até suspeitar que essa relação, por eu estar cumprindo aqui um arco de circunferência, né? E eu ter um raio aqui constante, que esse raio dessa circunferência é a própria amplitude, eu posso desconfiar que esse movimento aqui, ó, ele vai ser um movimento cossenoidal ou senoidal, né? Ele é uma função seno ou cosseno, né? Já dá para a gente desconfiar disso. Então, aquele meu x de t que eu quero descobrir, né? Eu quero encontrar x de t, que é esse carinha aqui, ó. Ele vai ser uma função, provavelmente uma função senoidal ou cossenoidal, tá? Porque ele é a projeção da circunferência, né? Nesse ponto aqui, ó. Eu tenho um raio A aqui, ó, né? Se eu pegar esse comprimento aqui, vai ser um A vezes, né, aqui, o A vezes o cosseno desse ângulo θ, né? Cosseno de θ. Então a gente já vai conseguir relacionar esse movimento aqui da sombra com o movimento da circunferência, tá? E essa relação vai ter alguma coisa a ver ali com o cosseno, provavelmente, beleza? Essa é a parte, acho que, mais bonita dessa disciplina, né? Que o movimento harmônico simples, ele pode ser descrito como a projeção, né, do movimento circular uniforme aqui no meu eixo X. Tá? E o centro aqui da minha circunferência, né, é a minha posição de equilíbrio, tá? Lá da massa mola. Agora, pessoal, vamos fazer o seguinte. Aqui eu vou pensar aqui no meu movimento circular. Como ele é um movimento circular uniforme, né, eu vou ter o quê? Que meu ômega, eu vou ter um ômega, que é a minha velocidade angular, né, vai ser constante. Tá? Esse meu ômega vai ser constante. E, na verdade, é o ângulo que eu estou varrendo aqui por unidade de tempo. Tá? Esse ângulo aqui, ó, né, por unidade de tempo, é o meu ômega. Então, né, o que a gente vai ter? A gente vai ter o seguinte. Imagine que eu tenho essa minha régua aqui, né? E ela está percorrendo esse movimento circular aqui uniforme. Nesse ponto aqui, vou chamar esse ponto aqui de P, tá? E ela estava aqui, depois ela veio parar aqui, ó. Eu vou chamar esse ponto aqui de Q, tá bom? Então,
né, imagina que eu tenho esse raio aqui, ó. Eu tenho um raio daqui para cá e tenho outro raio, né, daqui para o ponto Q. Ambos os raios medem A, né, porque o A é essa distância, tá, que é a amplitude. Então, aqui mede A e aqui mede A. Então, vou colocar aqui, ó, A e aqui A também. Beleza. Esse ponto P, ele pode ser projetado aqui, ó, né? Eu posso projetar ele aqui no eixo X e o ponto Q posso fazer a mesma coisa, né? Posso projetar aqui no eixo X. Aqui eu vou ter um P', vou chamar de P', e aqui eu vou chamar de Q', tá? Esse ângulo aqui, ó, então, por exemplo, né, eu tenho essa minha setinha, que ela estava aqui, ela foi percorrendo, ela até chegar num ponto que eu vou chamar tudo isso de θ. Daqui, partindo aqui do eixo X, né, ela percorreu uma distância θ, uma distância angular θ, na verdade. Só que esse ângulo aqui, ó, eu vou chamar, vamos supor que o meu movimento começou no P, ó, em vez de ele estar parado aqui, ele começou no P e foi para o Q, tá? Então, eu vou chamar esse ângulozinho menor aqui, ó, né, que é a distância angular do ponto P, vou chamar de θ0, tá? θ0, que é o meu θ inicial, tá? E aqui o meu θ final seria aqui com esse meu θ, o meu θ aqui, né? E a diferença entre θ e θ0, né, quem que vai ser? Vai ser esse meu ângulo aqui, ó, que é o delta θ, certo? Até aqui sem problemas, né? E se eu pegar, por exemplo, o ponto Q, ó, essa distância aqui, ó, do zero até o Q', né, ó, do zero até o Q', essa distância, quem que é? Aqui eu tenho um ângulo θ, aqui eu tenho um triângulo retângulo, ó, esse ângulo é θ, então é A cosseno θ, né? Então eu posso chamar isso aqui de A cosseno θ, que é essa distância aqui, beleza? E, né, a gente pode pensar, eu falei aqui que o ômega é constante, e quem que é ômega? A velocidade angular. Ômega, ele vai ser, como a velocidade é constante, eu poderia escrever, né, dθ dt, mas como a velocidade é constante, né, o ômega ele pode ser escrito como um delta θ por delta t, né? Então, a velocidade angular, em qualquer instante do meu movimento, é dado por delta θ por delta t. Aqui, meu delta θ, quem que é? O delta θ é o θ menos o θ0, né? Então, vou escrever assim, ó, θ menos o θ0, tá? Quem que é o t? É o t menos o t0, o delta t. Só que t0 é zero, né? Porque é o instante. Então, na hora que essa minha setinha aqui, ó, ela estava aqui, foi quando eu comecei a marcar o tempo. Então, ele estava aqui, vamos supor que ele estava rodando, e aqui passando pelo P, eu comecei a marcar o tempo, tá? E ele foi de P até Q, né, com uma velocidade angular, e passou-se um determinado tempo, tá? Então, o meu T0 é zero, porque é exatamente no instante que eu começo a cronometrar, tá? Então, eu vou ter o seguinte, né? Vou colocar aqui, ó.
T0 é igual a 0. E esse θ0, a gente dá um nome, esse θ0 aqui, ó, a gente dá um nome de fase, né? O ângulo de fase. A gente dá o nome de φ, né? Então, eu vou chamar o θ0 poderia deixar θ0, mas geralmente aparece assim, ó, com o φ na linguagem aí de oscilações, tá? Esse φ é o ângulo de fase, é o ângulo inicial aqui desse meu movimento, tá? Então, eu vou substituir o θ0 aqui, o T0 aqui, que é 0, né? Então, quem que vai ser o meu ômega? O ômega vai ser θ menos φ, que é o θ0, dividido por T menos 0, né? Então, eu tenho aqui ômega é igual a θ menos φ dividido por T. Tá? Vou passar o T aqui multiplicando e vou isolar o θ. Então, o θ vai ser quem? Vai ser ômega T mais o φ, né? Ômega T mais φ. Certo? Esse é o meu ângulo θ. Só que agora, ó, quem que é o x de t, né? Conforme eu tô, ó, o meu x de t, ele é sempre a projeção. Então eu vou chamar esse a cosseno de θ como sendo igual ao meu x de t, ó, né? Ao meu x de t. Por quê? A cada instante, ó, eu tenho, né, a cada instante aqui do meu movimento, eu estou percorrendo, né, eu vou encontrar um ângulo θ, né, e a projeção, né, desse ponto aqui no meu x, né, vai me dar a posição que é o meu x ao longo do tempo, tá? Então, o que eu vou escrever? Esse a cosseno θ é igual ao x de t. Então, eu vou escrever o seguinte, ó. O meu x de t vai ser igual a vezes, né, que é o A, que é o comprimento do meu raio, projetado no eixo x, que é o cosseno de θ. Só que quem que é θ? Θ é isso aqui tudo. Então, o meu x de t vai ser igual a vezes cosseno de ômega t mais φ. E olha que legal, não era o que a gente queria encontrar? Eu quero encontrar x de t, né? Tal que a segunda derivada, né? Resulte em zero, né? A segunda derivada mais aquela soma ali resulte em zero. Mas aquela parcela ali resulte em zero. Então, a gente acabou de encontrar quem? Nosso x de t, ó. Nosso x de t é esse carinha aqui, ó. Aqui a gente acabou de encontrar. Então, o que eu vou fazer agora? Tá? Vamos pensar, dá para eu encontrar a velocidade agora derivando essa expressão. Então, a posição aqui da sombra, né, da projeção de qualquer ponto aqui dessa circunferência, né, ao longo do tempo, a projeção em x vai obedecer essa equação, a cosseno de ômega t mais φ, que é o nosso θ. Tá? O ômega é a velocidade angular no movimento circular uniforme. Deixa eu até anotar aqui, né? Então, quem que é o ômega? Vou colocar aqui, ó. Ômega, velocidade angular no movimento circular uniforme. E ele pode ser escrito também, ele pode ser denominado também como a frequência angular, esse é o nome da
frequência angular no movimento harmônico simples, tá? Então ele vai ser a nossa frequência angular de oscilação, tá bom? O φ, quem que é o φ? O φ é o nosso ângulo de fase, tá? Nada mais é que onde a gente começa aqui o movimento, tá bom? Agora, pessoal, vamos determinar a velocidade. Eu posso derivar em relação ao tempo essa expressão, ou posso fazer uma análise geométrica da velocidade ali em qualquer ponto da minha trajetória circular. Eu vou fazer das duas formas, tá? Para a gente ver que vai dar a mesma coisa. Então, né, a velocidade tangencial, né, exatamente por ser tangente, ela vai ser vai ter um ângulo aqui de 90 graus com o meu raio, né? Então ela vai sempre estar aqui na tangente, em qualquer ponto aqui da trajetória. E eu posso falar, né, em módulo, que o VQ em módulo, né, ou seja, a intensidade, ele é igual ao VP, tá? Eles são velocidades diferentes porque elas apontam em sentidos diferentes, né? Elas têm direção em sentidos diferentes, então são velocidades diferentes, mas a gente tem que as intensidades delas são iguais por ser um movimento circular uniforme, tá? Aqui, ó, eu vou pegar como, né, a gente tem o θ aqui para o nosso ponto Q, eu vou pegar aqui o VQ, ó, e o que eu vou fazer? Eu vou pegar eu estou interessado no que? Na velocidade da sombra aqui. Eu quero saber essa velocidade da sombra no ponto Q' aqui. Que vai ser a mesma velocidade da projeção da velocidade Q em x aqui, ó. Tá? Então eu tenho a velocidade Q, só que quando eu projeto ela em x, vai ser a velocidade do meu ponto Q'. Então, vou fazer o seguinte, ó. Vou fazer um triângulo aqui. Vou traçar. Espero que esteja dando para ver. Tá? Aqui, obviamente, 90 graus, né? Esse ângulo θ aqui, ó, como que eu posso descobrir qual ângulo? Se é esse ângulo aqui ou se é esse ângulo aqui que é o θ, né? Esse ângulo aqui, ó, esse aqui é θ. Então, ó, como eu tenho uma horizontal aqui e tenho uma outra horizontal aqui, ó, então esse ângulo θ é igual a esse ângulo θ aqui também, né? Ó. Esse ângulo θ aqui, ó. Tá? São alternos internos, né? Tenho aqui, ó, interno, e aqui eu tenho o interno, alternos internos. Tudo é 90 graus, né? Porque, ó, o raio com o vetor aqui, eles formam 90 graus. Então, tudo aqui é 90 graus. Então, esse ângulo aqui, ó, é 90 menos θ, tá? Se esse aqui é 90 menos θ, e aqui é 90, então aqui é θ, tá? Qualquer coisa, né? Só colocar num papel aí, vou chamar aqui de alfa, ó. Você chama o alfa de 90 menos θ, tá? Porque tudo aqui é 90, esse é θ, por causa que é alterno interno com esse, tá? E aí a soma tem que dar 180, então esse aqui tem que ser θ, tá bom? Se esse é θ, então essa velocidade aqui, ó, que eu estou fazendo agora, essa projeção em x, eu vou chamar de meu VQx, tá? Se meu VQx é a mesma velocidade do VQ' aqui, ó. Então, esse VQ' aqui, ó, tá? Ele vai ter esse VQ', ele tem a velocidade do meu VQx aqui, ó. Tá? Vou só escrever aqui, ó. Escrever aqui embaixo, ó. O VQ', é igual a VQx.
ou seja, é a projeção, né? E esse VQX, quem que é? Ele é o VQ vezes o seno do ângulo θ aqui, ó, né? Porque como o VQ está aqui, ó, o θ está aqui, então isso aqui tudo, ó, é igual a VQ vezes o seno do ângulo θ. Seno do ângulo θ. Beleza. Só que essa velocidade ela está contrária ao eixo x. Então ela é uma velocidade negativa, tá? Como eu estou interessado em saber, né, a velocidade é um x ponto, né, a derivada primeira do x, então eu tenho que obrigatoriamente colocar o sinal. Então agora eu vou escrever o seguinte, né, ó, meu Vx vai ser quem? Vx, no caso, né, é o movimento no MHS aqui, tá? Ele vai ser quem? Vai ser o meu VQ. Ah, tem um sinal negativo, né? Vou colocar aqui o sinal negativo. Então ele vai ser um menos VQ vezes seno de θ. Seno de θ. O θ a gente já sabe quem que é esse aqui, tá? E o VQ, como é que a gente obtém ele? A gente obtém pela relação aqui, ó, de que VQ é igual a ômega R, certo? Por quê? Né? Velocidade angular constante, o raio, né? A gente tem a velocidade de qualquer ponto ali na trajetória, né? Não precisa nem ser do VQ. Pode ser qualquer velocidade é igual a ômega R. Tá? Então, vou substituir, vou chamar aqui de VQ, vou substituir aqui, ó. Então, quem que vai ser o Vx no meu MHS? Vai ser igual, vou colocar até aqui, ó, um x ponto, né? E ele vai ser igual, ó, ômega. Ah, falta um menos, né? Então, vai ser, ó, menos ômega R vezes seno de θ, só que quem que é o θ? É ômega t mais φ. Ômega t mais φ. Tá? Então, vou colocar até aqui, ó, x ponto de t, escrever bonitinho, né? É menos ômega r vezes seno de ômega t mais φ. Tá? E essa agora é a segunda equação que a gente pode trabalhar, que é a velocidade. Beleza? Ó, derivando essa expressão, ó, olha quem que eu vou obter. Então, se eu derivo, vou escrever aqui, ó, derivada de x de t dt, né? Que é exatamente o x ponto. X ponto de t vai ser quem? Ó, eu estou derivando em relação ao tempo, tá? Então, aqui no meu, eu tenho um cosseno, ou seja, uma função de t aqui, né? O ângulo aqui, ele tem o tempo, né? Então, cosseno de alguma coisa de t, então eu vou ter que derivar a expressão cosseno. O a é uma constante, então a é uma constante, certo? Derivada de cosseno é menos seno, então vou colocar aqui, ó, menos seno, tá? Menos seno aqui do meu argumento, ômega t mais φ, só que aqui tem um detalhe, né? Agora, vezes quem? A derivada, essa regra da cadeia. Então, a derivada do argumento, né? Então, é a derivada da função vezes a derivada do argumento. Essa é a regra da cadeia. Então, a derivada de ômega t mais φ em relação ao tempo, φ é constante, ômega t, derivada é ômega. Tá? Então, vezes ômega. Quem que é o x de t?
é igual. Esse menos vou pôr para fora. Vai ser menos A vezes seno de ômega t mais... aqui tem um ômega, né? Ômega vezes seno de ômega t mais φ. Seno de ômega t mais φ. Agora, se a gente olhar para essa expressão e para essa expressão, ó, ômega, AR, seno de ômega t mais φ, seno de ômega t mais φ. Aqui eu esqueci de falar, né? Quem que era o nosso raio lá? Era o próprio A, né? Então isso aqui é ômega vezes A, tá? E aqui ômega, em vez do raio, vou colocar ômega A. Beleza? Então, ó, tanto faz, né? Menos ômega A ou menos A ômega. Essas duas expressões aqui, ó, elas são iguais. Tá bom? Então, tanto da forma geométrica quanto da forma aqui derivando, né, a expressão do x de t, a gente chega na mesma coisa. Então, a velocidade ela é dada por essa expressão aqui. Em qualquer ponto, em qualquer instante, né, se eu parar meu cronômetro, em qualquer instante, meu ponto vai estar em algum lugar aqui, né, minha projeção, aqui no meu MHS, eu consigo determinar, né, a posição e consigo determinar a velocidade dele usando a expressão da posição e usando a expressão da velocidade, tá bom? Agora eu vou fazer a aceleração. Da mesma forma, a aceleração pode ser obtida geometricamente, pode ser obtida, né, derivando a expressão da velocidade. Agora vamos para a nossa aceleração, ou seja, o x ponto, 2 pontos de t, né, a derivada segunda da posição em relação ao tempo. Tá? A gente sabe, né, que no movimento circular uniforme, a velocidade aqui de qualquer ponto aqui da minha trajetória, ela é constante, né? A velocidade em módulo. Tá? Quando a gente tem a velocidade constante, o que acontece, né? Eu vou ter uma aceleração centrípeta, né? Então, porque aqui eu tenho uma velocidade, aqui eu tenho outra, aqui eu tenho outra, aqui eu tenho essa aqui. Só que a velocidade está variando, por mais que a gente coloque que o módulo é constante, só que como a posição, o sentido, né, a direção e o sentido estão variando, a velocidade é uma grandeza vetorial. Então, qualquer um dos parâmetros que eu altere, né, seja a intensidade, né, o módulo, seja a direção e o sentido, a alteração delas é causada, né, por uma aceleração. Tá? Aqui no caso, como a gente tem um movimento circular uniforme, a gente vai ter uma aceleração centrípeta. Tá? Essa aceleração centrípeta, eu vou escrever ela aqui, ó, como apontando para o centro. Né? A gente vai ter aqui uma aceleração centrípeta, que vai ser a própria aceleração total, né, que eu vou chamar aqui de A. Vou colocar aqui com setinha. Tá? Essa aceleração é dada por quem? Né? Então, a aceleração, o módulo dela, é dado por v quadrado, né? Aqui no caso vq ao quadrado, dividido pelo raio, né? Que é o meu raio aqui, que é o nosso A, né? Vou colocar em preto. Nosso raio é A, aqui é menos A. Né? Então a gente tem um raio de A, aqui esse raio aqui também é A. Então, v quadrado dividido pelo raio, que é A. Tá? V quadrado, o V, né, deixa eu colocar aqui no canto, é ômega R. Né? Então, V quadrado é ômega ao quadrado, R ao quadrado. Né? Só que o R vai ser A. Então, eu posso escrever a aceleração como sendo o V ao quadrado, escrever ômega ao quadrado, A ao quadrado, que é o raio ao quadrado, dividido por A. Né? Cancelo esse A com 2 aqui. Então, a aceleração é igual a ômega ao quadrado A. Beleza?
Só que agora, quem que é a projeção, né? Esse ponto Q, eu posso projetar a sombra dele aqui, né? Em X, ó. Ele vai estar, eu vou ter um ponto Q' aqui, né? Ó. Vou ter um ponto Q' aqui, certo? E a aceleração é para cá, então a projeção em X dessa aceleração, ela vai me dar o seguinte, ó. Se eu fizer, vou apagar aqui, ó, vou colocar esse A aqui, eu vou ter a projeção em X aqui, ó, e a projeção em Y, né? A projeção em X é essa aceleração X, né? E aqui seria a nossa aceleração em Y, tá? Estou interessado na aceleração em X, vou até colocar em escala, que é o medir bonitinho. Então eu vou ter aqui, ó, uma aceleração em X. Aceleração em X, tá? Esse vetor aqui é o mesmo vetor desse aqui, tá? Então a aceleração aqui da minha sombra, ó, vai ser a projeção em X da aceleração centrípeta, tá? De novo, né? Ela aponta para o centro aqui também. Porque a aceleração vai ter o mesmo sentido da força, né? Então, para onde a força apontar, a aceleração também vai apontar. Então, vamos lá para a nossa aceleração em X. Tá? Que vou até escrever aqui, ó, é o X, 2 pontos de T. Tá bom? Quem que vai ser a nossa aceleração em X, né? Então, ó, a aceleração em X é igual a X, 2 pontos de T, vai ser igual. Aceleração aqui, ó, é negativa, né? Quando o X é positivo, a aceleração está apontando para lá, né? Então, vai ser menos. Tá? Ah, faltou um detalhe, né? Esse ângulo θ aqui, ó, é o mesmo ângulo θ aqui, né? Ó, que é fácil de ver, né? Esse θ e esse θ são os mesmos, né? Tenho aqui essa reta aqui do raio, tem uma horizontal, aqui eu tenho outra horizontal, né? Esse triângulo aqui, o grandão, é semelhante a esse triângulo aqui. Tá? Então, esse θ, então, o que vai acontecer? A aceleração em x vai ser a aceleração cosseno de θ. Então, vai ser a aceleração vezes o cosseno de θ. Tá? Quem que é a aceleração, né? O A é o módulo da aceleração vetorial aqui, né? É o ômega ao quadrado A. Então, isso aqui, ó, vai ser menos ômega ao quadrado A vezes cosseno de θ, tá? Cosseno, só que quem que é θ? Ômega t mais φ. Ômega t mais φ. Certo? Então, né, o nosso x, aceleração x é igual ao x 2 pontos de t, que é igual a isso aqui, ó, menos ômega ao quadrado a cosseno de x de ômega t mais φ. Então, pessoal, agora aqui só um resuminho, né? Posição, velocidade e aceleração no MHS são dadas aqui, né? Por x de t a cosseno de ômega t mais φ, x ponto de t menos a ômega seno de ômega t mais φ. Então, x depende de cosseno, x de t depende de seno, e x dois pontos, né, que é a aceleração, menos também a ômega ao quadrado cosseno de ômega t mais φ. A gente obteve nessa expressão através de uma análise geométrica, porém eu esqueci de falar sobre sobre como que a gente pode obter a aceleração, né, derivando a expressão aqui da velocidade. Então o que eu vou fazer agora é derivar a expressão da velocidade para a gente chegar na aceleração. Então eu vou fazer o seguinte, né? Ó, a derivada da velocidade
dessa função aqui, né? Eu vou escrever assim, ó, só para... Estou misturando nomenclaturas, né? Mas só para a gente... x ponto de t, tá? Fica até feio fazer isso, né? Só para indicar que é a derivada segunda, né? Que é o x dois pontos. X dois pontos de t, tá? Então, x dois pontos de t, que é a nossa aceleração, que é igual a aceleração x, tá? Vai ser quem? Eu tenho aqui, ó, menos a ômega, são constantes, então, igual a menos a ômega, derivado da minha função seno é cosseno, então vai ficar cosseno do argumento de ômega t mais φ vezes a derivada do argumento, que é a derivada em relação ao tempo, então vezes ômega. Então aqui a gente tem ômega e ômega, então x dois pontos de t vai ser quem? Menos a vezes ômega, só que ômega com ômega, ômega ao quadrado, vezes cosseno de ômega t mais φ. E a gente chegou numa expressão que ela é idêntica, né, à expressão que a gente tinha obtido aqui, ó, menos a ômega ao quadrado, cosseno de ômega t mais φ. Uma observação importante que eu gostaria de fazer é o seguinte, aqui, ó, x de t é a cosseno de ômega t mais φ, né? E o x dois pontos de t é menos a ômega ao quadrado cosseno de ômega t mais φ. Só que, olha, a cosseno de ômega t mais φ é o próprio a cosseno de ômega t mais φ, que é o x de t, certo? Então, eu posso reescrever aqui a minha aceleração como sendo o seguinte. Posso reescrever assim, ó. X dois pontos de t vai ser quem? Menos ômega ao quadrado vezes a cosseno de ômega t mais φ, que é o próprio x de t. Tá? Eu posso escrever essa expressão e ela também é válida. Tá? Outro ponto importante que a gente já tinha falado, né, que era a dinâmica aqui no MHS. A gente tinha usado a segunda lei de Newton para chegar nessa expressão, né, de que a aceleração era igual a menos k sobre m vezes x, né? Isso aqui saiu da lei de Hooke, né? Menos kx igual a m vezes a aceleração. Tá? E a gente isolando a aceleração, chega nessa expressão. O x, né, que nem na expressão a gente usa a força, a gente falou que ela era menos kx, né? Então, só colocar aqui, né, a força da mola, né, é igual a menos kx. Né? E ainda eu falei lá no começo do vídeo o seguinte, cara, a gente pode escrever a força da mola dependente do tempo ou dependente da posição, né? Só que a posição depende do tempo também, né? Então, quando a gente escreve, isso talvez não tenha ficado claro, né? Quando a gente escreve que força da mola é igual a menos kx, no fundo, eu estou escrevendo o seguinte, a mola depende da minha posição x, só que minha posição x, né, depende do tempo também, né? E quando a gente coloca, que eu faço aqui, né, ó, menos kx igual a mx dois pontos, por que eu escrevo depois x dois pontos em função de t? Porque a posição está em função do tempo, né? É que aqui o x eu não coloquei, né, porque a gente escreve, né, a força como pela lei de Hooke, né, menos kx, mas o x é uma função do tempo, né? Então eu posso fazer essa passagem, né? Escrever, é que aqui está omitido, né? Esse x dois pontos aqui e esse x aqui, ó, ele está omitindo que ele é em função do tempo, mas ele é em função do tempo. Então isso é uma função, né? A gente pode colocar a posição como sendo uma função do tempo. Tá? Agora é o seguinte. Olhem para essas duas expressões. A gente chegou aqui na aceleração, através do modelo aqui geométrico, né? E também
obtendo pela derivada segunda, né, da equação da posição. Tá? E, através da segunda lei de Newton, a gente tinha chegado numa expressão para aceleração também. Né? Se a gente comparar essa expressão aqui com essa expressão aqui, olha o que a gente chega, olha o resultado que a gente chega, né? Ó, x 2 pontos de t, x 2 pontos de t, igual a menos alguma coisa, vezes x de t. Então, esse alguma coisa e esse alguma coisa, ó, ainda tem um sinal de menos nos dois casos, esse ômega ao quadrado é igual a k sobre m, tá? Ômega ao quadrado é igual a k sobre m. K sobre m, tá? E eu vou tirar a raiz aqui, né? Então eu posso escrever aqui ômega. Como ômega é a nossa velocidade angular, né, a frequência angular no caso do MHS, ele é positivo, tá? Então, certo seria eu colocar um mais ou menos, né, raiz de k sobre m, mas eu vou adotar a parte positiva, tá? Então isso aqui vai ser igual a raiz, né, de k sobre m. Essa equação aqui, essa expressão aqui, ela é uma das expressões mais importantes no nosso MHS, tá? Então, o que ela daqui, o que a gente pode tirar também, né? Lembrando que ômega é velocidade angular, que vai ser igual a 1 Δθ sobre 1 ΔT, né? Quando a gente tem um Δθ de 2π, ou seja, um ciclo completo aqui, né, a gente vai ter uma oscilação completa, né, de indo de A para menos A até voltar em A. Ou seja, no movimento circular uniforme a gente faz esse movimento, essa trajetória, e no MHS a gente faz essa trajetória. Então isso é uma oscilação completa, né, que é 2π radianos. Então, posso escrever isso aqui como 2π, já que o ômega é constante, né? Dividido pelo período. Tá? ΔT de uma oscilação é um período. Então, ômega é 2π sobre t. Tá? Deixa eu só colocar aqui, né? Ômega é igual a 2π sobre t. Beleza. Só que o ômega, ele é raiz de k sobre m. Então, raiz de k sobre m é igual a 2π sobre período. Tá? Se eu multiplicar, né, o t, vou passar multiplicando aqui, e vou passar a raiz para o outro lado dividindo. Né? Então, fazer passo a passo. T vai ser igual a 2π dividido por raiz de k sobre m. Tá? Raiz quadrada, né? Eu posso inverter ela jogando aqui para cima, mantendo a raiz quadrada, só que escrever m sobre k. Então, o período é igual a 2π raiz de m sobre k. Então, sai aqui direto, né? O período sai direto. E a frequência de oscilação, como ela é o inverso do período, posso escrever até diretamente aqui, né? Ó, frequência vai ser quem? Em vez de ser 2π, vai ser 1 sobre 2π vezes raiz de k sobre m. E agora a gente chega a uma conclusão, eu chamei de conclusão importantíssima, que é a seguinte: a frequência angular ômega, né, a frequência de oscilação e o período, eles dependem apenas de K e de M. Tá? Ou seja, né, se eu tenho aqui um oscilador harmônico, né, preso a uma mola, a
a frequência, né, angular ou a frequência ali da oscilação e o período, eles dependem apenas desses dois parâmetros, da massa do oscilador e do K da mola, da constante elástica ali da mola. O mais interessante é que não importa a amplitude. Então, por exemplo, né, vamos supor que eu peguei esse meu oscilador verde aqui e coloquei aqui em A1 e soltei, né? Ele vai de A1 até menos A1 e volta para A1. Ele vai ficar fazendo esse movimento aqui. E ele demora um certo período, que é dado por essa expressão. Se eu tiver a mesma massinha aqui com a mesma mola aqui, só que agora em vez de eu trazer de 0 até A1, eu trouxer de 0 até A2, sendo A2 menor do que A1, o que vai acontecer? Ela vai oscilar de A2 até menos A2 e vai voltar para 2, né? E vai ficar fazendo esse movimento. Só que o tempo gasto nesse movimento de A1 para menos A1 e voltar, né, é o mesmo tempo de A2 para menos A2 e voltar, tá? É até um pouco, não é intuitivo a palavra certa, mas dá para a gente pensar um pouquinho no porquê. Quando eu puxo a mola aqui, ó, né, e com a massa aqui, essa mola está cada vez mais distendida, né? Lembrando da lei de Hooke, né? Força igual em módulo, né? K vezes x. Então, quando eu aumento muito x, eu vou aumentar bastante a força também. Então, a força que essa massa está sofrendo aqui, ela é enorme, tá? Agora, já aqui no meu bloquinho, no segundo bloquinho aqui, a força já é um pouquinho menor, né? E aqui no terceiro é menor ainda, que eu só puxei um pouquinho. Então, aqui no início do movimento, a aceleração que essa massa vai estar submetida é bem maior do que essa, que é maior do que essa. Tá? Ela vai sofrer uma aceleração muito grande, essa aqui um pouquinho menor e essa aqui um pouquinho menor. Mas como eu percorro aqui um percurso, né, uma trajetória aqui maior e aqui uma trajetória menor, a velocidade média, né, como essa distância é maior, e para eu ter o mesmo tempo, significa que a velocidade média aqui tem que ser maior do que aqui, né? A velocidade média aqui vai ser menor para eu poder cumprir tudo no mesmo tempo, né? Então, essa oscilação ela vai ficar assim, essa aqui vai ficar assim, muito mais rápida, né? Mais rápido, eu digo assim, a velocidade média, né? Porque ela tem que fazer isso aqui e essa aqui tem que fazer isso aqui. E essa aqui só isso aqui, ó. Só que o tempo de oscilação é sempre o mesmo, tá bom? Aqui eu coloquei um caso mais específico, né? Porque a gente só citou partindo aqui da amplitude máxima, tá? Mas vamos supor que eu tenho aqui um oscilador eminho, preso nessa mesma mola K, e só que ela está parada aqui no zero, né? Lá no começo do vídeo eu falei o seguinte, ó, se a gente trouxer essa massa até aqui e depois soltar, né, ele vai começar a oscilar. Mas eu poderia também dar tipo um peteleco aqui, né? Pegar essa massinha aqui e dar um empurrãozinho nela, tá? A depender do empurrãozinho que eu der, eu vou dar fazer um choque aqui, né? Com a minha mão, né? Mas o tempo que dura essa força é tão pequena, né? Que a gente está considerando ali uma colisão, né? Um choque. E ela vai sair daqui com uma velocidade inicial. Então, na hora que ela sai daqui com uma velocidade inicial, né? Eu dei um peteleco aqui, ela vai começar a fazer um movimento harmônico simples e ela vai obter, e ela vai chegar aqui numa amplitude qualquer, né, A4, e depois vai voltar aqui, mais ou menos, né, aqui no menos A4. Tá. Então ela vai ficar fazendo esse movimento, tá? E, obviamente, quanto mais forte eu der esse peteleco, maior vai ser a velocidade inicial que ela vai sair, maior vai ser a amplitude que ela vai ter. Então, a amplitude ela está em função da velocidade inicial, tá? A gente pode escrever no próximo vídeo, porque a gente vai trabalhar um pouquinho mais sobre isso. Só que, da mesma forma que o período, a frequência angular, não está, ela não envolve, né, a amplitude, ela também não vai envolver a velocidade inicial, né? Então, eu escrevi lá, né? Não importa a amplitude, o ângulo de fase é a posição que eu começo aqui, né? Lembra que isso aqui, eu posso colocar uma circunferência aqui. O ângulo de fase, se eu, por exemplo,
começasse aqui, significa que o meu bloquinho começou não na amplitude máxima, mas começou aqui em algum outro canto, tá? Só que aí ele vai ter que ter velocidade, tá? Quando ele não está na amplitude máxima, porque na amplitude máxima ele está parado. A gente vai explorar bastante no próximo vídeo essas questões de velocidade, amplitude, né, e posição. Não depende do ângulo de fase, né, não depende da posição que eu começo o meu movimento, não depende da minha velocidade inicial, tá? Então o tempo de oscilação será sempre o mesmo. O tempo de oscilação depende apenas de M e de K, não importa os outros parâmetros. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Haverá uma sequência de vídeos ainda sobre esse assunto, né? É um assunto bastante extenso de MHS. Depois vou fazer alguns vídeos de exercícios, tá? Para a gente depois começar com o pêndulo, tá bom? Deixem um like, até uma próxima.